Quer ser minha mãe? Disse a filha do fazendeiro viúvo à jovem estéril sem teto. Você aceitaria ser mãe, sabendo que nunca poderia gerar um filho? Naquela manhã fria, na velha estação de madeira de Santa Aurora do Oeste, uma jovem sem teto, de vestido gasto e olhar ferido pela vida, jamais imaginou que uma única frase mudaria tudo. Quando a menina se aproximou, segurando uma boneca suja de poeira, ninguém ali estava preparado para o que seria dito. Nem ela, nem o jovem fazendeiro viúvo, bonito, forte, respeitado por todos, mas destruído por dentro. Essa não é apenas uma história de dor e solidão. É sobre perdas que se reconhecem, sobre um amor que nasce onde só havia vazio, e sobre uma revelação no final que vai fazer você enxergar essa história com outros olhos. Fique até o fim, porque o que acontece no desfecho vai tocar fundo no seu coração. Agora me conta, de que cidade você está assistindo essa história? A estação de madeira rangia a cada passo do vento. O relógio antigo, preso, torto na parede, marcava quase 9 da manhã, mas parecia parado no tempo, como tudo em Santa Aurora do Oeste. O cheiro de terra seca se misturava ao de café velho vindo do armazém ao lado. Ali, naquele banco duro e frio, estava Rosaura. Ela mantinha as mãos entrelaçadas no colo, os dedos finos avermelhados do frio. O vestido simples, já desbotado pelo sol e pelas lavagens improvisadas no rio, mal a protegia. Quem passava fingia não ver. Não por maldade explícita, mas porque naquela época era mais fácil ignorar a dor alheia do que encará-la. Rosaura não pedia esmola, nunca pediu. O orgulho era a última coisa que ainda possuía. Do outro lado da plataforma, um homem descia do cavalo com movimentos firmes. Bento Amaral chamava a atenção sem esforço. Alto, ombros largos, braços fortes marcados pelo trabalho pesado na fazenda. O chapéu escuro escondia parte do rosto, mas não escondia o peso no olhar. Ele era jovem demais para carregar aquele silêncio todo. Um funcionário da estação cochichou com outro. É o Bento. Desde que a mulher morreu, ficou assim. Não sorri mais. Bento ouviu, mas fingiu não ouvir. Fingir era algo que ele aprendera bem nos últimos 2 anos. Ele estava ali apenas para buscar encomendas da fazenda. Nada mais. Pelo menos era o que acreditava. Quando passou por Rosaura, algo o fez diminuir o passo. Talvez o jeito como ela olhava o chão, talvez o modo contido como respirava, como se ocupasse menos espaço do que realmente tinha direito. Não era a beleza que chamava a atenção, embora ela fosse bonita, era a tristeza calma, profunda, conhecida. Ele pensou em seguir, sempre seguia, mas então ouviu uma voz infantil, suave, quebrando o ar pesado da estação. Moça, a senhora está com frio? Rosaura levantou o rosto devagar. À sua frente, uma menina pequena segurava uma boneca de pano. A criança estava limpa, bem vestida. Não parecia perdida, apenas curiosa. Tô bem, meu anjo, respondeu Rosaura, forçando um sorriso que mal se sustentava. A menina franziu a testa, como quem não se convence fácil. Bento virou-se de vez. Lídia, vem cá, não incomoda a moça. Eu só perguntei, pai. A palavra pai ecoou dentro de Rosaura como uma pancada surda. Ela desviou o olhar, engolindo seco. Bento percebeu. Percebeu porque aquele mesmo gesto ele fazia quando alguém mencionava a esposa. Desculpa, disse ele num tom baixo, respeitoso. Ela não sabe medir as coisas ainda. Rosaura balançou a cabeça. Não fez nada errado. Houve um silêncio curto, mas pesado. Daqueles silêncios que dizem mais do que conversa longa. Bento observou melhor a jovem sentada. Notou os pés feridos, a mala pequena aos pés do banco, a dignidade teimosa no jeito de se portar apesar de tudo. A senhora é daqui? Perguntou sem saber por quê. Não, mas já faz tempo que tô, respondeu ela. Cidade pequena acaba adotando a gente, mesmo sem querer. Bento assentiu devagar. Aquela frase o atingiu mais do que esperava. Ele chamou Lídia,
pegou as caixas da estação e se afastou. Mas ao montar no cavalo, olhou para trás uma última vez. Rosaura ainda estava ali, sozinha, firme, quebrada por dentro. Naquele instante, sem que nenhum dos dois soubesse, algo invisível havia se formado entre eles. Não era amor, ainda não. Era reconhecimento, era dor olhando para a dor e entendendo. E essa seria apenas a primeira ferida aberta de uma história que ainda tinha muito a revelar. Rosaura ficou mais um tempo na estação, mesmo depois que Bento se foi. Não por esperar alguém. Ela já tinha desistido de esperar há muito tempo. Ficava ali porque o banco de madeira, por mais duro que fosse, ainda era melhor do que a terra fria atrás do armazém. Quando o movimento diminuiu, ela se levantou devagar, pegou a pequena mala e caminhou até a sombra do galpão. No caminho, passou por dois homens encostados num poste, conversando baixo. Um deles olhou de cima a baixo, com um riso torto no canto da boca. "Olha lá, a moça fina do nada", disse ele, sem se preocupar se ela ouviria. Rosaura ouviu tudo, mas continuou andando. O orgulho naquela época era o que impedia muita gente de enlouquecer. Ela se ajeitou num canto onde o vento batia menos. Tirou da mala um pedaço de pão embrulhado num pano e comeu devagar, como quem tenta fazer durar. O estômago doía, mas ela já tinha aprendido a conversar com a fome como se fosse uma visita constante. Foi então que o dono do armazém, seu Anselmo, surgiu na porta com cara de poucos amigos. Homem de meia idade, bigode grosso, olhar de julgamento. "Rosaura", chamou alto, "eu já falei, não quero gente encostada aqui, espanta freguês." Ela se ergueu firme, sem perder o tom respeitoso. "Seu Anselmo, eu não tô pedindo nada, só tá existindo, né?" Ele cortou com impaciência. "Aqui não é lugar para isso. Vai para a beira do rio, vai, mas não fica plantada na minha porta." Rosaura respirou fundo. Tinha vontade de dizer muita coisa, que existir também era um esforço, que ela não tinha escolha, que o mundo tinha virado as costas antes mesmo de ela aprender a se defender. Mas engoliu as palavras. "Eu vou", respondeu apenas. Quando virou para sair, uma voz feminina veio de dentro do armazém, mais mansa. "Deixa a moça, Anselmo. Pelo amor de Deus." Era Dona Célia, a esposa dele, mãos cheias de farinha, avental sujo. Olhou para Rosaura com pena verdadeira. "Rosaura, você comeu hoje?" Rosaura hesitou. A vergonha deu um passo à frente antes dela. "Comi, sim, senhora." Dona Célia sabia que era mentira, mas não insistiu. Apenas colocou algo num embrulho de pano e caminhou até a porta, escondendo do marido. "Leva isso. É só um resto de pão e um pedaço de queijo. Para você aguentar." Rosaura pegou com as duas mãos, como quem recebe um tesouro. Os olhos encheram, mas ela segurou. "Deus lhe pague, Dona Célia. Deus lhe pague mesmo." Seu Anselmo resmungou qualquer coisa e entrou. Dona Célia suspirou e voltou para dentro também. Rosaura saiu dali e andou pelas ruas de terra batida, passando por casas simples, cercas de madeira, galinhas soltas. Ao longe, via-se a linha do trem cortando a cidade como uma cicatriz. Ela seguiu até o rio, onde algumas mulheres lavavam roupa. Parou distante, para não incomodar. Sentou numa pedra e abriu o embrulho. Comeu o queijo com cuidado, mas a garganta apertava, e foi aí que a lembrança veio como um soco. Não era a primeira vez que alguém a expulsava. Rosaura tinha sido expulsa da vida desde cedo. A mãe morreu quando ela ainda era menina. O pai sumiu no mundo. Diziam que tinha ido tentar sorte, mas nunca voltou. Ela cresceu de casa em casa, sempre de favor, até que, já moça, se casou achando que finalmente teria um lugar, um lar, uma família. Só que o sonho foi curto. O médico da cidade vizinha disse com frieza: "Você não vai poder ter filhos." O marido, Otávio, não gritou, não bateu, não precisou. Apenas se afastou como se ela tivesse virado um erro. "Então, para que eu vou ficar com você?" Ele soltou um dia, enquanto amarrava as coisas numa sacola. Mulher sem filho é como casa sem porta.
E foi embora. Rosaura não voltou a ser a mesma. Perdeu o chão, perdeu a fé em si, perdeu até o direito de se sentir mulher diante dos outros. E como se isso não bastasse, acabou na rua, sem teto, sem família, sem ninguém. Sentada ali, à beira do rio, ela falou baixinho, como se confessasse para a água. Eu só queria ter sido suficiente para alguém. Atrás dela, um barulho de passos. Rosaura se assustou, guardou rápido o embrulho na mala e virou o rosto. Era Bento. Ele vinha a pé, sem cavalo, como se não quisesse chamar atenção. Parou a uma distância respeitosa. Não sorria, mas também não parecia duro como antes. Eu vi o Anselmo falando com você, disse ele direto, sem rodeio. Não achei certo. Rosaura baixou os olhos, sem saber onde enfiar a vergonha. Ele tem o comércio dele. Eu atrapalho. Bento respirou fundo. Atrapalha nada. Você estava quieta. Mas cidade pequena é assim. O povo gosta de apontar. Ela riu sem humor. Acostumei. Bento ficou parado, olhando o rio por um instante, como se procurasse coragem. Meu nome é Bento. Bento Amaral. Rosaura respondeu quase num sussurro. Rosaura. Ele assentiu. Rosaura. Você tem onde ficar hoje? A pergunta era simples, mas o jeito como ele perguntou tinha outra coisa. Tinha preocupação, tinha humanidade, e isso para ela era quase assustador. Dou meu jeito, respondeu sem encarar. Bento pareceu lutar consigo mesmo por um segundo. Se você quiser, na minha fazenda. Tem um serviço. Não é esmola, é trabalho. E tem uma casa de empregados, um quarto, um teto. Rosaura levantou o rosto de supetão. Por quê? O senhor nem me conhece? Bento engoliu seco. O olhar dele ficou distante por um instante. Porque eu sei o que é voltar para casa e sentir que não tem ninguém esperando. E porque minha filha parece ter gostado de você. Rosaura ouviu minha filha e sentiu o peito apertar, como se uma porta que ela jurou nunca mais tocar estivesse sendo aberta na marra. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Bento achou que ela recusaria. Mas quando falou, a voz saiu trêmula. Eu não sou boa com criança. Bento respondeu com calma, quase suave. Você não precisa ser perfeita. Só precisa ser verdadeira. Rosaura segurou a mala mais forte. O vento bateu e levantou poeira. Ela olhou para o rio como se pedisse conselho. E naquele momento, o público entende. A vida estava oferecendo a ela um caminho. Mas o maior inimigo de Rosaura não era a cidade. Era medo dentro dela. Ela não disse sim ainda. Não podia. Era cedo demais, mas também não disse não. E essa dúvida seria o começo de tudo. No próximo capítulo, a menina Lídia aparece de novo e faz uma pergunta que Rosaura jamais vai esquecer. Antes de continuar, vocês já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época, do jeito que a gente gosta, e eu sei que você vai amar. A Fazenda Amaral ficava a pouco mais de meia hora da cidade, seguindo por uma estrada de terra batida, cercada por cercas baixas e pasto aberto. Era uma propriedade bonita, bem cuidada, sinal de mãos firmes e trabalho constante. Mas quem chegasse ali sem conhecer a história, sentiria algo estranho. Apesar da ordem, faltava vida. Bento caminhava à frente, conduzindo o cavalo pelo cabresto. Rosaura vinha atrás, segurando a mala pequena, o coração batendo mais forte a cada passo. Ela havia aceitado passar apenas aquela noite. Foi o que disse. Foi o que prometeu a si mesma. Quando passaram pelo portão de madeira, Lídia apareceu correndo da varanda. A menina parou ao ver Rosaura, os olhos se acenderam como se reconhecesse algo que já esperava. Pai, ela veio? Perguntou sem conter a alegria. Bento assentiu, sério, mas havia um brilho diferente em seu olhar. Veio passar a noite, só isso. Lídia se aproximou devagar de Rosaura, como quem respeita um bicho arisco. A senhora vai dormir aqui? Perguntou com a voz baixa. Rosaura se agachou para ficar na altura dela. Só hoje. Amanhã eu vejo o que faço. A menina sorriu, satisfeita com pouco. Então tá bom, Bento pigarreou. Rosaura, vou mostrar onde você pode ficar.
Ele a levou até uma pequena casa nos fundos, simples, mas limpa. Um quarto, uma cama arrumada, uma mesa de madeira, um lampião. Para alguém que dormia ao relento, aquilo parecia luxo. Não é grande coisa, disse Bento, quase se desculpando. Rosaura passou a mão pela colcha, sentindo o tecido áspero, mas quente. É mais do que eu tive nos últimos tempos. Ele assentiu, sem saber o que responder. Ao cair da noite, Bento chamou Rosaura para jantar na casa principal. Ela hesitou, não queria invadir, mas ele insistiu, com educação firme. A mesa era grande demais para 3 pessoas. Um silêncio pesado se instalou. Lídia comia quieta. Bento mastigava devagar. Rosaura sentia o coração apertar. Em certo momento, Lídia quebrou o silêncio. Pai, por que a mamãe nunca mais volta? A pergunta caiu como um copo quebrando no chão. Bento pousou os talheres com cuidado. Respirou antes de responder. Porque a mamãe descansou e agora vive na lembrança da gente. Rosaura desviou o olhar, respeitosa, mas por dentro algo se partiu. Ela conhecia aquele tipo de ausência, não de morte, mas de abandono. Depois do jantar, Rosaura recolheu os pratos sem ser pedida. Lavou tudo com cuidado. Bento observava de longe, sem comentar. Aquela cena simples, doméstica, despertava nele uma sensação esquecida, a de casa. Mais tarde, já no quarto, Bento ficou sentado na beira da cama, um porta-retrato antigo. A esposa sorria na foto, uma mulher doce, serena. Ele falou em voz baixa, como se ela ainda pudesse ouvir. Eu não sei se estou fazendo certo, mas a casa anda vazia demais. Naquela noite, Rosaura demorou a dormir. O silêncio era diferente do da rua, não era hostil, era triste. Pensou em ir embora ao amanhecer. Era mais seguro, menos doloroso. Mas antes de fechar os olhos, ouviu passos leves do lado de fora. A porta se abriu devagar. Lídia apareceu, segurando a boneca. Moça, posso ficar aqui um pouquinho? Perguntou. Rosaura sentou-se na cama. Pode sim. A menina se aproximou e sentou ao lado dela. Você tem mãe? Rosaura sentiu a garganta fechar. Tive, mas ela foi embora cedo. Lídia pensou um pouco. Então você sabe como dói. Rosaura assentiu, com os olhos marejados. Sei. A menina apoiou a cabeça em seu ombro, sem pedir permissão. Rosaura congelou por um segundo. Depois deixou. O cheiro de criança, de sabão simples, invadiu seus sentidos. Ali, naquele gesto pequeno, Rosaura sentiu algo que não sentia havia anos, pertencimento. Do outro lado da casa, Bento observava pela fresta da porta. Não interrompeu. Apenas fechou os olhos por um instante. Naquela noite, nenhum deles dormiu em paz. Porque quando a dor começa a se misturar com esperança, o coração não descansa. E o que ainda estava por vir mudaria tudo. O sol ainda nem tinha passado por cima do telhado quando Rosaura acordou. O canto distante de um galo e o rangido da madeira da casa anunciavam mais um dia comum na fazenda Amaral. Por alguns segundos, ela achou que ainda estava na rua, até sentir o colchão firme sobre o corpo e o cobertor simples sobre as pernas. Sentou-se devagar. Aquilo era real. Do lado de fora, ouviu passos pequenos correndo pelo terreiro. Lídia ria sozinha, inventando histórias com a boneca. A menina falava baixinho, como se conversasse com alguém invisível. Rosaura observou pela janela. Não se aproximou. Tinha medo de se apegar. Tinha medo, principalmente do que sabia sobre si mesma. Na cozinha da casa principal, Bento tomava café em silêncio. Quando viu Rosaura entrar, se levantou por educação. Dormiu bem? Dormi, melhor do que esperava, respondeu ela sincera. Ele assentiu. Se quiser ficar hoje também, não precisa decidir nada agora. Rosaura abriu a boca para responder, mas foi interrompida por Lídia, que entrou correndo, segurando a boneca contra o peito. Pai, a moça pode ficar comigo hoje? Bento arqueou as sobrancelhas. Ficar como, Lídia? Aqui, comigo. Ajudar a cuidar das coisas. Eu gosto dela. Rosaura sentiu o rosto esquentar. Eu não sei se sou a pessoa certa.
Lídia se aproximou e segurou a mão dela, sem cerimônia. Mas eu sinto que é. Bento observou a cena em silêncio. Aquela frase simples, dita com a naturalidade de quem ainda não aprendeu a desconfiar do mundo, o atingiu em cheio. Lídia, disse ele com calma, não é assim que as coisas funcionam. A menina abaixou a cabeça por um instante, depois ergueu o rosto, decidida. Então pergunta para ela. Rosaura engoliu seco. Eu posso ajudar por hoje, só hoje. Bento concordou. Tudo bem, um dia de cada vez. O dia passou devagar. Rosaura ajudou na cozinha, varreu a varanda, costurou um rasgo antigo na camisa de Bento. Tudo simples, tudo silencioso. Mas havia algo diferente no ar. A casa parecia menos vazia. À tarde, Lídia sentou-se no chão da varanda, desenhando com um pedaço de carvão. Rosaura observava à distância. Menina levantou o rosto de repente. Rosaura, você já foi mãe? A pergunta veio sem aviso, direta, cruel, sem querer. Rosaura sentiu o peito apertar. Sentou-se ao lado dela. Não, nunca fui. Por quê? Ela respirou fundo. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a vida decide diferente. Lídia pensou por alguns segundos. Meu pai queria que a mamãe não tivesse ido embora. E ela foi. Rosaura assentiu. A vida faz isso com a gente. A menina se levantou. Ficou de frente para ela. Disse com uma seriedade que não combinava com a idade. Então a gente pode escolher outras coisas, né? Rosaura não respondeu. Não conseguia. No fim da tarde, Bento voltava do curral quando ouviu a voz da filha vindo da varanda. Parou sem ser visto. Rosaura. Lídia disse, segurando firme a boneca. Se você não pode ter filho, você podia ser minha mãe. O mundo pareceu parar. Rosaura ficou imóvel. O ar faltou. O passado inteiro voltou de uma vez. O médico. O marido indo embora. A palavra inútil, ecoando na cabeça. Lídia. A voz saiu baixa, quebrada. Eu não posso ser sua mãe. Pode sim, insistiu a menina. Mãe é quem fica. Bento deu um passo à frente, o coração acelerado. Lídia, chega. A menina se virou para o pai, os olhos marejados. Pai, eu só não quero ficar sozinha de novo. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Rosaura se levantou devagar. Eu não posso prometer isso. Não posso prometer nada. Olhou para Bento, com os olhos cheios. Me desculpe. Entrou na casa de hóspedes e fechou a porta. Do lado de dentro, encostou as costas na madeira e deslizou até o chão. Chorou em silêncio, como fazia desde que o mundo lhe tirara tudo. Bento pegou Lídia no colo. Às vezes, filha, as pessoas fogem porque têm medo de amar. A menina apoiou a cabeça no ombro dele. Eu acho que ela está com mais medo que eu. Bento não respondeu, porque no fundo, ele também estava. E ali, naquela casa marcada por perdas, uma pergunta inocente tinha aberto feridas profundas, mas também tinha plantado algo perigoso, esperança. Se essa parte da história tocou você, deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias fortes, emocionantes e cheias de alma como essa. Rosaura passou a noite em claro. Não chorava mais. O choro tinha secado, dando lugar a um cansaço profundo, daqueles que doem mais que lágrima. A pergunta de Lídia martelava sem parar na cabeça dela. Você podia ser minha mãe. Aquilo não era um pedido comum. Era um chamado. E era justamente por isso que assustava tanto. Antes do sol nascer por completo, Rosaura arrumou a mala. Poucas coisas, sempre poucas. Era assim que ela sobrevivia, sem criar raiz, sem deixar saudade, sem se permitir ficar. Quando abriu a porta da casa de hóspedes, encontrou Bento encostado no batente, como se estivesse ali há horas. O rosto cansado, barba por fazer, olhos fundos. Vai embora, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. Rosaura segurou a alça da mala com força. Eu preciso... Isso aqui não é para mim. Bento respirou fundo. Você não deve nada a ninguém aqui, nem a mim, nem a Lídia. Mas fugir não vai apagar o que aconteceu ontem. Ela baixou os olhos. Justamente por isso que eu preciso ir. Aquela menina
Não sabe o peso das palavras que usa. Sabe mais do que você imagina, respondeu ele com firmeza contida. Criança sente quando falta alguma coisa. Rosaura ergueu o olhar, finalmente encarando-o. O senhor não entende. Então me explica, disse Bento, dando um passo à frente. Porque eu também perdi. Eu também enterrei uma vida inteira de planos. Eu também acordei por meses achando que tudo tinha sido um erro. O silêncio entre eles mudou de forma. Já não era vazio, era confronto. Eu não posso ser mãe, disse Rosaura de uma vez, como quem arranca algo de dentro. Nunca pude, nunca vou poder. E quando descobriram isso, eu deixei de ser mulher para muita gente. Bento não desviou o olhar. Quem fez você acreditar nisso não tinha. O direito. Ela riu, amarga. Direito ou não foi o que ficou. Ele se aproximou mais, mantendo a voz baixa. Rosaura, eu não te chamei aqui para ocupar lugar de ninguém, nem para tapar buraco. Eu te chamei porque vi alguém quebrado. Do mesmo jeito que eu tô. Ela respirava com dificuldade. Então por que dói tanto? Bento pensou por um instante. Porque quando a gente reconhece a dor no outro, ela acorda a nossa. Rosaura sentou-se no degrau da varanda, exausta. A mala caiu ao lado. Bento sentou-se também, mantendo uma distância respeitosa. Não tocou nela, ainda. Quando minha mulher morreu, ele começou. Todo mundo dizia que eu tinha que ser forte, que homem não chora, que tinha uma filha para criar. Mas ninguém perguntou se eu ainda queria viver. Rosaura ouviu em silêncio. Às vezes, ele continuou, eu olho para Lídia e penso que ela merece mais do que esse homem cansado que eu virei. Rosaura finalmente falou com a voz mais suave. Ela te ama, do jeito que você é. Bento sorriu de canto. E você acha que alguém poderia te amar assim também? A pergunta não foi romântica. Foi humana, crua. Rosaura sentiu o peito apertar de novo. Eu não sei mais como é isso. Bento se levantou e estendeu a mão. Então fica, não para ser mãe, não para ser nada além do que você conseguir ser agora. Só fica. Ela olhou para a mão dele por longos segundos. Aquele gesto simples carregava um risco enorme. Ficar significava sentir. Significava perder de novo, talvez. Significava continuar vazia. Rosaura colocou a mão na dele. Bento ajudou-a a levantar. Eu fico, disse ela, mas sem promessas. Ele assentiu. As melhores coisas da vida começam assim. Naquele instante, Lídia apareceu na porta, ainda de camisola. Não disse nada, apenas sorriu, aliviada, e voltou para dentro, como quem respeita algo sagrado. Rosaura e Bento ficaram ali, lado a lado, olhando o campo acordar. Nenhum dos dois sabia onde aquilo iria dar. Mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentiam sozinhos. E às vezes, isso já é o começo do amor, mesmo que ainda não tenha nome. Os dias seguintes passaram com um cuidado quase exagerado. Rosaura ficou. Ajudava no que podia, mas mantinha certa distância, como quem pisa em chão novo com medo de afundar. Não se sentava à mesa sem ser convidada. Não entrava na conversa sem ser chamada. Ainda carregava dentro de si a ideia de que não pertencia àquele lugar. Bento percebeu. Percebia tudo, mesmo quando fingia estar ocupado demais com a fazenda. Numa tarde quente, ele consertava uma cerca quando Rosaura se aproximou, trazendo água num cantil de metal. Parou a alguns passos, como se não quisesse invadir. Trouxe água, disse ela. Obrigado, respondeu ele, enxugando o suor do rosto. O sol hoje não está dando trégua. Ela estendeu o cantil. Os dedos quase se tocaram. Um gesto pequeno, mas carregado de algo que os dois sentiram e fingiram não sentir. Rosaura, Bento falou depois de alguns segundos de silêncio. Você já pensou no que vai fazer da vida? Ela deu de ombros. Nunca tive muito essa opção. Aqui você tem, disse ele direto. A fazenda precisa de alguém para cuidar da casa. Alguém de confiança. Eu posso pagar um salário justo, não como favor. Ela franziu a testa. O senhor não precisa... Bento, corrigiu ele. Me chama de Bento. Ela assentiu. Bento, eu não quero ser um peso.
Ele pousou as ferramentas no chão e a encarou com firmeza. Peso é viver cercado de gente e se sentir sozinho. Você não... É isso. Rosaura ficou em silêncio. Aquela proposta não era apenas trabalho, era permanência, era raiz. E isso ainda a assustava. Mais tarde à noite, sentaram-se à mesa depois que Lídia foi dormir. A casa estava quieta, só o barulho distante dos grilos. Você não respondeu. Bento disse com calma. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de ficar e depois perder tudo de novo. Bento apoiou os cotovelos na mesa. Eu também, todos os dias. Mas a gente não escolhe perder. Enquanto só escolhe se vai viver, respirou fundo. E a sua filha? A Lídia precisa de estabilidade, respondeu ele. Não de promessas vazias. Se um dia você quiser ir embora, vai. Mas enquanto ficar, que seja de verdade. Ela olhou para as próprias mãos, marcadas pelo tempo e pela vida dura. Eu não posso dar a ela o que uma mãe de verdade daria. Bento respondeu sem hesitar. Às vezes, uma mãe de verdade é só alguém que fica quando podia ir embora. O silêncio voltou, diferente, mais quente, profundo. No dia seguinte, Rosaura aceitou o trabalho. Não houve festa nem anúncio, apenas um acordo simples, feito com aperto de mão e respeito. Com o passar das semanas, a fazenda mudou. Não por fora, mas por dentro. O riso de Lídia passou a ecoar mais. A mesa ganhou conversa. Bento começou a chegar mais cedo do campo. Rosaura, sem perceber, passou a cantarolar enquanto varria. Mas junto com essa calma nova, algo começou a crescer entre os dois adultos. Um olhar que demorava mais do que devia. Um silêncio que já não era vazio. Um cuidado que ultrapassava o necessário. Rosaura sentia isso e se culpava. Achava errado. Achava que estava ocupando um espaço que não era seu. Numa noite, enquanto dobrava roupas na varanda, ela disse: Bento, eu não quero que a Lídia se apegue demais a mim. Ele parou, confuso. Por quê? Porque eu posso não ficar para sempre. Bento a encarou longamente antes de responder. Rosaura, ninguém fica para sempre, nem quem promete. Aquela frase ficou no ar. Porque sem dizer, os dois sabiam. O que estava nascendo ali não era simples, e quando os sentimentos verdadeiros começam a surgir, eles sempre cobram um preço. E agora me diz, olhando para essa vida simples, dura, mas cheia de verdade, você conseguiria viver nessa época? Conta nos comentários, eu quero saber. O tempo na fazenda não corria igual ao da cidade. Ali, cada dia tinha cheiro, som e peso próprios. Tinha o barulho do balde batendo no poço, o chiar da lenha pegando fogo, o trote dos cavalos, no terreiro e o vento passando pelas plantações, como se contasse segredos antigos. Rosaura começou a se mover por aquele lugar como quem aprende a caminhar de novo. No começo, ainda dormia com a mala arrumada, pronta para partir. Depois, sem perceber, foi desfazendo. Dobrou as poucas roupas e guardou na gaveta. Pôs um pano limpo na mesa. Plantou um pé de manjericão num canto de sol. Coisas pequenas, mas cheias de significado. Lídia, sempre em segundo plano, como uma presença silenciosa. Vivia, rondando Rosaura. Não cobrava, só estava. Sentava perto enquanto ela costurava, oferecia flores do campo, fazia perguntas que pareciam simples, mas vinham carregadas de saudade. Numa manhã, Rosaura remendava uma calça de Bento e Lídia apareceu com um copo de leite. A senhora costura bonito, disse a menina. Rosaura sorriu. Aprendi na necessidade. Minha mãe também costurava. Lídia falou sem drama, só como quem lembra. Ela fazia vestido para mim. Rosaura parou a agulha no ar. E você... Lembra bem dela? Lembro do cheiro, respondeu Lídia. Cheiro de sabonete e de bolo. Mas o rosto, eu lembro menos. Rosaura sentiu a garganta apertar. Passou a mão no cabelo da menina com cuidado. O amor não some, mesmo quando a lembrança falha. Lídia assentiu e saiu correndo de novo, como se tivesse conseguido o que queria. Um pouco de presença. No fim daquela tarde, Bento voltou do campo com a camisa aberta no peito, o rosto suado e cansado.
Rosaura estava na cozinha mexendo uma panela. O cheiro de comida espalhava calor pela casa. Bento parou na porta. Ficou observando por alguns segundos, como se aquela cena fosse uma miragem. "Tá bom o cheiro?" disse ele, a voz baixa. "É só feijão com carne seca", respondeu Rosaura sem virar. "Na minha casa isso já é festa", ele comentou, e havia verdade demais nisso. Rosaura virou-se, segurando a colher de pau. Bento estava ali, forte, bonito de um jeito bruto, mas com uma tristeza tão antiga nos olhos que parecia fazer parte dele. "Você devia comer melhor", ela disse, tentando manter a conversa no simples. Bento deu um meio sorriso. "Eu comia quando tinha alguém que se importava." O silêncio caiu rápido. Rosaura baixou o olhar, sentindo o rosto esquentar. "Eu só estou fazendo meu trabalho." Bento deu um passo para dentro. "Eu sei, mas não parece só trabalho." Ela se virou de costas, fingindo mexer a panela com mais força do que precisava. "Não complica, Bento." Ele ficou parado, como se a palavra complica tivesse atingido um ponto exato. "Eu não estou tentando complicar, só... Às vezes eu entro aqui e parece que a casa respira de novo. E isso assusta." Rosaura respirou fundo, tentando se manter firme. "Assusta por quê?" Bento demorou a responder. Quando falou, a voz saiu rouca. "Porque eu tinha parado de acreditar que eu merecia sentir alguma coisa que não fosse falta." Rosaura sentiu o peito apertar. Aquilo era perigoso. Era o tipo de frase que abre portas que depois não fecham mais. Ela virou-se devagar e o encarou. "Eu parei de acreditar que eu merecia ser escolhida." Bento não disse nada, apenas se aproximou da mesa e sentou. Mas os olhos não saíam dela. Havia algo entre os dois que crescia por baixo das palavras, por baixo das rotinas, por baixo do respeito. Naquela noite, durante o jantar, Lídia contou uma história boba sobre uma galinha que tinha fugido do galinheiro. Bento riu, um riso curto, quase esquecido. Rosaura riu também, surpresa ao perceber como era fácil quando se permitia. Depois que a menina foi dormir, Rosaura ficou recolhendo os pratos. Bento se levantou para ajudar. "Não precisa", ela disse. "Eu quero", respondeu ele. Lado a lado, lavaram a louça em silêncio. Em dado momento, a mão de Bento tocou a de Rosaura na água. Um toque rápido, acidental. Mas nenhum dos dois puxou a mão imediatamente. Rosaura sentiu o coração bater na garganta. Bento engoliu seco, como se lutasse contra um impulso antigo. Ela foi a primeira a se afastar, secando as mãos no pano com pressa. "Boa noite, Bento." Ele assentiu com o olhar preso nela. "Boa noite, Rosaura." Quando ela saiu, Bento ficou sozinho na cozinha, ouvindo o silêncio voltar aos poucos. E percebeu uma coisa que o deixou inquieto. O sentimento que estava nascendo ali não era proibido por regra de ninguém. Era proibido pelas feridas dos dois. E ferida, quando começa a cicatrizar, dói mais do que quando sangra. Com o passar dos dias, Rosaura começou a perceber que o perigo não estava fora da fazenda. Não era a cidade, nem os comentários, nem o passado. O perigo morava dentro dela. À noite, quando tudo ficava em silêncio, ela se sentava na beira da cama e encarava as próprias mãos. Eram mãos de quem trabalhou demais, de quem perdeu demais. E na cabeça dela, mãos assim não tinham o direito de tocar em felicidade. Bento também não dormia bem. Acordava antes do sol, mesmo quando o corpo pedia descanso. Saía para o curral só para não ficar dentro de casa pensando nela, pensando no que sentia e no quanto aquilo parecia errado. Numa dessas manhãs, Rosaura foi ao quintal buscar lenha e encontrou Bento sentado num tronco, olhando para o nada. "Você tá bem?" ela perguntou com cuidado. Ele demorou a responder. "Não sei." Depois completou. "Você já sentiu culpa por estar melhor do que antes?" Rosaura entendeu na hora. Todos os dias. Sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. "Às vezes eu acordo e esqueço por alguns segundos de tudo que perdi. Aí lembro, e parece que tô traindo."
Bento passou a mão no rosto. Eu sinto isso quando rio. Parece que estou desrespeitando a memória da minha mulher. O nome dela não foi dito, mas esteve ali, entre os dois. Amar de novo não apaga ninguém. Rosaura disse com voz firme, surpreendendo até a si mesma. Mas eu sei, sentir isso não é simples. Bento a olhou, sério. E se a gente não tiver o direito? Rosaura respirou fundo. Direito ninguém dá. A gente toma ou passa a vida inteira esperando. Mas quando se levantou para ir embora, o coração dela desmentia a coragem das palavras. Porque no fundo, Rosaura acreditava que não merecia ser escolhida. Nem por Bento, nem pela vida. No fim daquela tarde, Lídia teve febre leve. Nada grave. Mas Rosaura ficou ao lado da cama, passando o pano úmido na testa da menina, cantando baixinho uma cantiga antiga. Bento observava da porta, sem entrar. Você faz isso com tanta naturalidade, ele comentou depois quando a menina dormiu. Rosaura desviou o olhar. Significa tudo. Nada, Bento respondeu. Só que você não enxerga. Ela se virou, o rosto sério. Não diga isso. Eu não posso ocupar esse lugar. Quem disse que existe lugar marcado? Bento retrucou, a voz um pouco mais dura do que pretendia. O clima pesou. Rosaura sentiu o peito apertar. Eu já fui deixada para trás uma vez, porque não pude ser mãe. Não vou passar por isso de novo. Bento ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com calma. Eu nunca faria isso com você. O senhor não. Sabe? Ela respondeu com dor. Porque nem eu sei quem eu sou quando começo a acreditar. Ela se afastou, deixando Bento sozinho outra vez. Naquela noite, Rosaura chorou em silêncio. Não de tristeza simples, mas de conflito, porque pela primeira vez ela tinha algo a perder. E Bento, do outro lado da casa, encarava um envelope antigo guardado numa gaveta. Um papel que ele prometera a si mesmo nunca abrir antes da hora certa. Um segredo ligado ao passado e ao futuro, mas ainda não era o momento. A dor dos dois crescia não por falta de amor, mas por excesso dele, e pelo medo de que tudo aquilo fosse bom demais para durar. Agora me diga, essa moça merece justiça depois de tudo que sofreu? Se você acha que sim, deixa nos comentários. Justiça por Rosaura. O dia amanheceu pesado, daqueles em que o céu parece baixo e o vento vem sem pressa, como se trouxesse recados ruins. Rosaura trabalhou como sempre, mas por dentro estava diferente. Calada demais, atenta demais. Era como se ela estivesse se preparando para uma perda que ainda nem tinha acontecido. Bento percebeu. Ele conhecia aquele tipo de silêncio porque vivia dentro dele. No meio da tarde, ele a chamou até o celeiro. Não gritou, não mandou. Chamou como quem pede, com respeito. Rosaura foi, com o coração apertado, imaginando 1000 coisas. Lá dentro, o cheiro de feno e madeira velha tomava o ar. A luz entrava em faixas pelas frestas das tábuas. Bento estava de costas, mexendo numa cela, mas era claro que aquilo era só desculpa para ter algo nas mãos. Você está me evitando, ele disse, sem virar. Rosaura ficou parada perto da porta. Eu estou trabalhando. Bento virou-se devagar. Os olhos dele estavam cansados, mas firmes. Não é trabalho. É você se fechando de novo. Eu reconheço isso. Rosaura respirou fundo. Bento, eu não quero confusão dentro da sua casa. Minha casa já era confusa antes de você chegar. Ele respondeu. Só era silenciosa. Ela engoliu seco. Tentou manter a postura. Eu não quero que a sua... crie esperança. Bento deu um passo à frente. E você? Você não cria esperança em você mesma? Rosaura desviou o olhar como se aquela pergunta fosse perigosa demais. Eu não posso me dar esse luxo. Bento não recuou. Por que, Rosaura? O que te quebra tanto assim? O silêncio que veio depois foi longo, pesado. Rosaura apertou a alça da própria saia, os dedos tremendo. Ela tentou falar e a voz não saiu. Bento esperou. Não pressionou, mas também não fugiu. Então, de uma vez, Rosaura desabou. Não em gritos, em verdade. Porque eu já fui abandonada como se eu fosse um erro.
ela disse, a voz falhando. Como se eu tivesse estragada. Bento franziu o senho, se aproximando mais devagar, como quem não quer assustar. Quem fez isso com você? Rosaura soltou o ar como se tirasse um peso do peito. Meu marido, Otávio. O nome saiu amargo. Quando ele soube que eu não podia ter filho, ele olhou para mim e disse que eu não servia, que eu era uma mulher pela metade. Bento fechou a mão com força, segurando a raiva. Ele não tinha o direito. Rosaura balançou a cabeça, os olhos marejados. Ele não precisou ter. Ele foi embora e pronto. E o mundo concordou com ele. As pessoas olham para mim e acham que eu mereço estar no chão. Bento ficou alguns segundos sem falar. Depois, com a voz mais baixa, e você concorda? Rosaura tentou rir, mas saiu um som quebrado. Eu tentei não concordar. Mas quando você vive tempo demais sem ninguém te escolher, você começa a achar que o problema... Bento se aproximou mais um passo. Agora estavam a poucos palmos de distância. Rosaura sentia o calor dele, a presença firme, e isso a deixava ainda mais frágil. Olha para mim, ele pediu, simples. Ela hesitou, mas levantou o rosto. Bento encarou os olhos dela como se quisesse gravar cada dor ali. Rosaura, ele disse devagar, eu perdi minha mulher e achei que nunca mais ia sentir nada que prestasse. Eu me tornei um homem duro, fechado, e aí você chegou e trouxe vida para dentro da casa sem perceber. Rosaura engoliu seco. Eu não fiz nada demais. Fez sim, Bento respondeu. Você ficou, mesmo tendo motivo para ir embora. Ela sentiu as lágrimas caírem, quentes. Eu fiquei porque eu não tinha para onde ir. Bento negou com a cabeça. Você ficou porque você ainda tem coração e porque você se importa. Eu vejo isso quando você olha para Lídia. Vejo quando você finge que não se importa comigo. Rosaura recuou meio passo, assustada. Não fala assim. Bento não apenas falou com firmeza. Eu não tô te pedindo nada hoje. Não tô te prendendo, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Aqui, você não é um erro. Rosaura apertou os olhos tentando segurar o choro. Eu tenho medo de acreditar e depois cair de novo. Bento respirou fundo e disse algo que Rosaura não esperava ouvir de um homem como ele. Eu também tenho medo. Eu só não tô mais aguentando viver como se a vida já tivesse acabado. Rosaura ficou sem ar. Aquilo era uma confissão, não de amor, ainda, mas de necessidade, de humanidade, de alguém que também estava no limite. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo apenas o vento bater no celeiro. Bento então fez algo que nunca fazia. Tocou de leve no braço dela, um toque cuidadoso, como se ela fosse algo raro. Eu sinto muito pelo que fizeram com você, ele disse. E se depender de mim, ninguém mais te faz se sentir pequena. Rosaura fechou os olhos por um instante. Aquela promessa simples tinha um peso enorme. Quando abriu, falou com baixa. Bento, eu não sei amar direito, ele respondeu, sem tirar a mão do braço dela. Então a gente aprende devagar. Rosaura não correu, não se afastou, apenas ficou ali, tremendo, deixando aquela verdade pousar. E naquele celeiro, entre cheiro de feno e luz cortada por madeira velha, a relação dos dois mudou. Não havia beijo, não havia declaração bonita, havia algo mais forte. Duas almas feridas, escolhendo pela primeira vez não fugir. Depois daquela conversa no celeiro, nada foi dito nos dias seguintes, mas tudo estava diferente. Rosaura continuou trabalhando, Bento continuou tocando a fazenda. Só que agora existia um cuidado no ar, como se cada um vigiasse o próprio coração, para ele não se entregar rápido demais. Bento, que antes comia calado, passou a puxar conversa na mesa, perguntava da comida, do dia, do que Rosaura lembrava da infância. Ela respondia aos poucos, sem exagero, como quem oferece migalhas de si mesma por medo de ser devorada pelo passado. Numa noite, depois que Lídia já tinha ido dormir, Rosaura achou Bento na sala, sentado na cadeira de balanço. Ele segurava um copo de café frio, mas não bebia. Olhava fixo para a gaveta do aparador, como se aquela madeira tivesse um peso. Rosaura parou na porta. Você está esperando alguém?
Bento piscou como se voltasse ao presente. Não, é só coisa da cabeça. Ela se aproximou devagar. Você fica olhando para essa gaveta como se fosse um túmulo. Bento soltou um riso curto, sem humor. Às vezes é... Isso mesmo. Rosaura ficou sem entender. Tem alguma coisa aí dentro? Bento demorou para responder. Depois colocou o copo na mesa e passou a mão na nuca, inquieto. Tem um envelope. E por que você não abre? Rosaura perguntou num tom simples. Bento olhou para ela. O olhar dele carregava uma mistura de vergonha e dor. Porque eu prometi que só abriria quando eu tivesse coragem de admitir que a vida não terminou junto com ela. Rosaura sentiu um arrepio. Não era curiosidade. Era como se aquele envelope fosse um coração fechado. Quem deixou esse envelope? Ela perguntou. Bento respirou fundo. Minha mulher. O silêncio caiu pesado. Rosaura sentiu a garganta apertar. Era a primeira vez que ele dizia minha mulher daquele jeito, com o nome invisível na ponta da língua. Ela escreveu antes de morrer? Rosaura falou baixinho. Bento assentiu. Ela já sabia que não ia durar muito. A doença levou rápido. Mas antes, ela escreveu e pediu para eu guardar. Que um dia eu ia entender. Disse. Rosaura sentou-se numa cadeira, tentando digerir aquilo. E você nunca abriu? Nunca, Bento confirmou. Porque eu tinha medo do que ia encontrar. E porque eu não queria enfrentar a verdade. Rosaura ficou alguns segundos calada até perguntar. Que verdade? Bento olhou para o chão, como se as palavras fossem pesadas demais. Que eu tenho direito de seguir, e que isso não significa que eu esqueci. Rosaura sentiu um aperto no peito. Aquilo era maior do que ela. A batalha dele com o passado. Ela levantou devagar e deu um passo em direção ao aparador, mas parou. Posso ver o envelope? Bento hesitou. A mão dele foi até a gaveta e voltou, como se ainda não estivesse pronto. Então ele falou, não hoje. Rosaura assentiu. Tudo bem. Mas antes de ir embora, ela disse algo que o fez erguer os olhos. Bento, às vezes a gente guarda coisa demais achando que está respeitando quem se foi, mas sem perceber, está castigando quem ficou. Bento ficou imóvel. A frase entrou nele como uma faca calma. Na madrugada, quando Rosaura já dormia, Bento levantou em silêncio. Caminhou até a sala com passos lentos. Abriu a gaveta, pegou o envelope, passou o dedo sobre o papel como se tocasse a mão da esposa pela última vez. Ele não abriu. Ainda não. Só segurou contra o peito e fechou os olhos, sussurrando, eu tô quase lá, me perdoa. E naquele instante, o público entende. Aquele envelope não é só um objeto, é a peça que falta. É o segredo que, quando finalmente aparecer, vai mudar tudo o que Rosaura pensa sobre si e tudo o que Bento acredita sobre amor. E se você está acompanhando essa história comigo até aqui, eu quero te pedir uma coisa simples. Você já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época, daquelas que prendem a gente do começo ao fim, e eu sei que você vai amar. Na semana seguinte, a fazenda parecia viver um tempo mais quieto. Não era paz completa. Era como se todos estivessem andando na ponta dos pés para não acordar algo. O perigoso. Rosaura sentia isso no jeito como Bento a olhava e depois desviava, como se tivesse medo de se denunciar. Sentia no modo como Lídia ficava mais serena quando estava perto dela, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro para encostar a saudade. Mas por dentro, Rosaura travava uma batalha silenciosa, porque quanto mais aquela casa se tornava lar, mais ela lembrava que não merecia ter um. Numa tarde, ela foi até a cidade comprar querosene e farinha. Bento ofereceu o cavalo, mas ela preferiu ir a pé. Disse que precisava pensar, e precisava mesmo. A estrada de terra, o sol no rosto, o barulho distante do trem. Tudo ajudava a colocar ordem na cabeça, nem que fosse por alguns minutos. Ao chegar em Santa Aurora do Oeste, a vida de sempre a recebeu sem carinho. Gente passando, cochichos, olhares medindo. Na porta da venda, seu Anselmo a viu e soltou um riso curto. Ué,
Ressuscitou? Agora tá andando com roupa mais ajeitada, né? Rosaura apertou o embrulho contra o peito. Só vim comprar o que preciso. Ele inclinou o rosto provocando. Comprar com o dinheiro de quem? Do Bento? Tá vendo como eu falei? Sempre foi questão de achar um homem para bancar. Rosaura sentiu o sangue subir. Quase respondeu. Quase. Mas a vergonha foi mais rápida. Ela baixou a cabeça e entrou, decidida a não dar espetáculo. Lá dentro, enquanto escolhia os produtos, ouviu duas mulheres falando baixo perto do balcão. Dizem que o viúvo trouxe uma moça para dentro de casa. Moça nada. Aquilo ali era largada. Deve estar fazendo o papel de esposa. E a falecida, coitada, mal esfriou no chão. Rosaura sentiu as mãos gelarem. As palavras entravam como agulhas. Ela saiu da venda com os olhos ardendo, sem perceber que carregava não só farinha, mas uma culpa inteira. Na volta para a fazenda, o céu fechou. Ventou forte, levantando poeira. Quando chegou ao portão, a casa parecia mais distante do que de costume. Bento estava no terreiro, reparando um arreio. Levantou o olhar ao vê-la. Demorou. Aconteceu alguma coisa? Rosaura tentou sorrir. Nada demais, só cidade. Ele percebeu na hora o tom diferente. Levantou-se e se aproximou. O que falaram? Rosaura negou com a cabeça. Não vale a pena. Bento insistiu, a voz mais firme. Rosaura, eu preciso saber. Ela respirou fundo como quem segura um choro. Falaram que eu tô aqui por interesse, que eu tô ocupando lugar, que... Sua mulher mal esfriou. Bento fechou o rosto. A mandíbula travou. O povo não tem respeito. Rosaura olhou para o chão. Talvez tenham razão. Bento segurou o braço dela com cuidado, fazendo-a olhar para ele. Não fala isso. Rosaura puxou o braço de leve, não por medo dele, mas por medo de si mesma. Bento, eu me sinto errada aqui. Eu sinto que eu tô roubando alguma coisa. Você não roubou nada. Ele disse firme. Você está construindo. Rosaura soltou um riso fraco. Construindo em cima do quê? Da dor dos outros? Bento respirou fundo, tentando não se alterar. Minha dor é minha, não é sua. E eu tô cansado de viver como se fosse proibido respirar. Rosaura ficou em silêncio. Por um segundo, pareceu que ela ia ceder. Mas então a voz dela saiu baixa, cansada. Eu não sei se eu consigo aguentar o julgamento de todo mundo. E o meu também. Bento a olhou com uma seriedade triste. Então você vai embora? Rosaura hesitou. O coração dela queria ficar, mas o medo era mais antigo. Eu não sei, confessou. Naquela noite Rosaura não jantou. Disse que estava cansada e se trancou em casa de hóspedes. Sentou-se na cama encarando a mala como fazia antes. As mãos tremiam. Ela começou a colocar as coisas dentro, uma por uma, como se aquilo fosse proteção. Do outro lado da casa, Bento caminhava de um lado para o outro. Parava na porta do quarto da filha, olhava Lídia dormindo e voltava. Era como se ele sentisse que estava prestes a perder algo que nem tinha tido tempo de nomear. E no meio dessa angústia, ele parou diante do aparador. Abriu a gaveta e pegou o envelope outra vez. Dessa vez não foi só saudade, foi urgência. Ele olhou para a madeira fechada da casa de hóspedes, onde Rosaura estava, e sussurrou, quase sem voz. Se esse papel tem alguma coisa para dizer, é agora. Mas mesmo com o envelope na mão, Bento ainda não abriu, porque ele temia que a verdade fosse grande demais, e porque no fundo ele sabia. Se Rosaura fosse embora naquela madrugada, talvez não voltasse nunca mais. A madrugada chegou sem barulho, mas com peso. O tipo de noite em que até o vento parece respeitar a dor dentro da casa. Rosaura terminava de fechar a mala quando ouviu passos do lado de fora. Passos firmes, lentos, não eram de Lídia, eram de Bento. Ela ficou parada, segurando a alça, como se fosse ser pega em flagrante. A batida na porta veio baixa, sem pressa. Rosaura, sou eu. Ela demorou a responder. Pode falar. Abre, por favor. Rosaura fechou os olhos por um instante, respirou fundo e destrancou. Bento entrou sem invadir,
Parou perto da porta, como quem pede licença até para respirar naquele quarto. A luz do lampião desenhava sombras no rosto dele. Era um rosto bonito, forte, mas cansado demais. Bento segurava um envelope amarelado na mão, o mesmo envelope que ele nunca abria. Rosaura olhou para aquilo e depois para ele. Você abriu? Ainda não, respondeu. Mas eu trouxe, porque eu tô com medo de você ir embora antes de ouvir. Rosaura tentou disfarçar, mas a mala ao lado denunciava tudo. Bento olhou para ela e baixou a cabeça. Então era isso mesmo. Bento, ela falou com a voz trêmula. Eu não quero atrapalhar sua vida. Eu não quero que sua filha sofra mais. E você acha que indo embora você evita sofrimento? Ele perguntou com firmeza contida. Ou você só está repetindo o que fizeram com você, indo embora antes que te mandem? Rosaura sentiu como se tivesse levado um golpe, porque era verdade. Bento deu um passo à frente e estendeu o envelope. Isso aqui foi escrito por ela, antes de morrer. E eu prometi que só abriria quando eu fosse capaz de seguir em frente. Eu acho que chegou a hora, só que eu não quero abrir sozinho. Rosaura engoliu seco. Eu não devia... Devia sim, ele interrompeu, sem dureza, apenas com convicção. Porque você entrou nessa casa sem pedir nada, e mesmo assim mudou tudo. Rosaura hesitou, mas sentou-se na beira da cama. Bento se sentou na cadeira ao lado, mantendo o envelope entre os dois como se fosse algo sagrado. Ele rasgou a borda com cuidado, tirou uma folha dobrada e por alguns segundos apenas segurou tremendo. Então começou a ler em voz baixa, como quem revive um mundo. Bento, se você estiver lendo isso, é porque eu já fui, e eu sinto muito por ter deixado você com essa solidão. A voz dele falhou. Rosaura levou a mão à boca, em silêncio. Eu conheço você. Sei que você vai tentar ser forte por Lídia e vai esquecer de ser forte por você. Mas eu preciso te pedir. Não transforme a minha ausência numa prisão. Bento respirou fundo e continuou. Se um dia entrar na sua vida uma mulher boa, mesmo que ferida, mesmo que diferente do que você imaginou, não afaste por medo. Amor não é traição. Amor é continuidade. Rosaura sentiu o peito apertar. Bento piscou várias vezes tentando manter a voz firme. E eu vou te dizer algo que eu nunca consegui dizer olhando nos seus olhos, porque eu tinha vergonha de admitir. Eu sabia que não poderia te dar outro filho. O médico já tinha me dito e eu escondi isso de você. Eu vi você sonhar com uma casa cheia. Eu vi você falar em mais crianças correndo pelo quintal. E eu carreguei culpa demais sozinha. Bento parou. A mão dele tremeu mais forte. Rosaura ficou imóvel, chocada. A dor no rosto de Bento era crua. Ele voltou a ler. Se um dia Lídia pedir uma mãe, ou se você sentir vontade de recomeçar, não deixe que o mundo, nem a memória, nem a culpa decidam por você. Eu te amei demais para te deixar preso. Bento engoliu seco, quase sem voz. E tem mais uma coisa. Lídia não veio ao mundo por acaso. Antes de morrer, escrevi um documento e deixei guardado com o padre da cidade. Se você estiver pronto, vá até ele. Você vai entender o que eu sempre soube no fundo. Família não é sangue. Família é escolha. Bento parou de ler. O silêncio ficou pesado como pedra. Rosaura não conseguia falar. O ar parecia pouco. Bento abaixou a carta devagar e olhou para Rosaura com os olhos cheios. Eu nunca soube disso. Ela nunca me contou. Rosaura sentiu o próprio coração doer. Ela carregou isso sozinha. Bento fechou olhos, respirou fundo, e quando abriu de novo, a voz saiu diferente. Não era mais o homem duro que se escondia no trabalho. Rosaura, ele disse com cuidado. Você entende o que essa carta está dizendo? Rosaura balançou a cabeça devagar. Que ela queria que você seguisse, e que ela não queria que eu transformasse a casa num mausoléu. Bento respondeu. Mas tem outra parte. O que ela falou do padre, do documento. Rosaura levantou o olhar. Você vai atrás? Bento assentiu. Amanhã cedo. Eu vou. Rosaura puxou o ar, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas a voz falhou.
Bento percebeu. Você ia embora, ele disse olhando para a mala. Rosaura baixou os olhos envergonhada. Eu achei que eu estava estragando tudo. Bento se inclinou um pouco para perto, sem tocar nela ainda. Você não estragou nada, você só tem medo de ser feliz, igual eu. As lágrimas escorreram no rosto de Rosaura. Eu não sei se eu aguento perder de novo. Bento falou baixinho. Então não foge hoje. Fica só até amanhã. Depois a gente decide com a verdade na mão. Rosaura ficou em silêncio por longos segundos. Por fim, empurrou a mala para baixo da cama. Um gesto pequeno, mas foi como se tivesse escolhido viver mais um dia. Bento se levantou, segurando a carta contra o peito. Obrigado por não ter ido embora sem me ouvir. Rosaura respondeu com a voz baixa, cansada e sincera. Obrigada por ter voltado antes que fosse tarde. Bento saiu, fechando a porta devagar. E Rosaura ficou ali, para o lampião, olhando, com o coração em fogo. Porque a carta tinha mudado tudo. Agora havia um documento com o padre, um segredo ligado à origem de Lídia. E sem eles saberem, a verdade que viria a seguir poderia unir para sempre, ou destruir o que estava nascendo. Se você está gostando dessa história, me diz uma coisa, amam histórias emocionantes da época como essa? Deixa nos comentários, amo histórias da época, para eu trazer mais para vocês. E lembrando, esse ainda não é o final. O dia nasceu com um céu limpo demais para o peso que havia dentro daquela casa. Bento acordou cedo, como sempre, mas dessa vez não foi por hábito, foi por urgência. A carta estava dobrada no bolso da camisa, como se queimasse a pele. Rosaura não apareceu no café. Estava deitada, olhando o teto, tentando convencer o próprio coração a não correr. A mala, escondida sob a cama, parecia respirar ali, lembrando que fugir ainda era uma saída. Bento bateu de leve na porta da casa de hóspedes. Rosaura, eu tô indo até a cidade. Volto logo. Ela abriu a porta devagar, com os olhos cansados. Vai no padre? Vou, ele respondeu. E eu queria que você viesse comigo. Rosaura sentiu o estômago virar. Eu? Sim. Bento segurou o chapéu nas mãos, inquieto, porque seja lá o que for, você já faz parte disso. Rosaura hesitou, depois assentiu, quase sem força. Eu vou. Eles seguiram a cavalo pela estrada de terra, lado a lado, sem muita conversa. O som dos cascos parecia marcar o tempo de um destino que já estava escrito. Ao longe, Santa Aurora do Oeste aparecia com suas casas baixas, a estação, o armazém, a poeira, levantando com o vento. A igreja ficava numa rua mais calma. Simples, branca, com porta de madeira escura e um sino que já não brilhava. O padre Ezequiel, era um homem idoso, de olhar atento, como quem já ouviu histórias demais para se assustar fácil. Quando viu Bento, parou na porta, sério. Bento Amaral. Eu sabia que esse dia ia chegar. Bento engoliu seco. O Senhor guardou o que ela deixou. Padre Ezequiel assentiu e olhou para Rosaura. E essa moça? Bento respondeu firme. É Rosaura. Ela mora na fazenda. O padre observou Rosaura por um instante, como se tentasse enxergar além do rosto. Entre. Dentro da igreja, o ar era fresco e cheirava a vela apagada. O padre caminhou até uma salinha lateral, abriu uma gaveta de armário velho e tirou um envelope mais grosso, lacrado com cera. Bento ficou imóvel. Ela escreveu isso? Ela deixou comigo, disse o padre. Pediu que eu só entregasse quando você viesse por vontade própria, não por pressão de ninguém. Bento estendeu a mão, mas o padre não soltou de imediato. Antes, eu preciso te dizer uma coisa. Você vai ouvir coisas aqui dentro que vão mexer com tudo, e a verdade, às vezes, dói antes de curar. Bento assentiu. Rosaura sentiu as mãos suarem. O padre entregou o envelope. Bento quebrou o lacre com cuidado. Tirou uma folha e começou a ler. A voz baixa, mas clara. Bento, se você está lendo, é porque meu pedido foi atendido. Agora eu preciso te contar a parte mais difícil. Bento respirou fundo e continuou. Lídia não é sua filha de sangue. O mundo parou. Rosaura levou a mão ao peito. Bento ficou pálido,
como se tivesse levado um tiro sem sangue. Ele tentou falar, mas não saiu nada. Padre! A voz dele saiu rouca. O que é isso? Padre Ezequiel não se mexeu. Leia até o fim. Bento voltou ao papel, tremendo. Quando eu soube que não poderia te dar outro filho, grávida, eu já estava, mas não do jeito que você imagina. Eu acolhi uma vida, uma menina que ia ser entregue ao destino, sozinha, sem nome, sem futuro. Eu escolhi ser mãe dela, e eu escolhi que você seria pai, não por engano, mas por amor. As lágrimas começaram a cair no rosto de Bento sem que ele percebesse. Eu fui até a estação naquela madrugada, Bento. Havia uma jovem moça, desamparada, com a barriga grande e os olhos sem esperança. Ela não tinha família, não tinha comida. Estava pronta para deixar a menina com qualquer um e desaparecer. Eu a convenci a me entregar à criança, e em troca eu prometi algo que não cumpri completamente. Prometi que um dia, quando fosse seguro, eu ajudaria essa mãe a recomeçar. Bento levantou o olhar, desnorteado. Então, existe uma mãe? Padre Ezequiel assentiu, lento. Existe. Bento voltou ao papel, como se a verdade ainda não tivesse acabado. Eu escrevo isso com culpa e com fé. Culpa, porque escondi. Fé, porque acredito que Deus escreve certo mesmo com minhas falhas. Bento, se um dia você encontrar essa mãe, não a julgue. Ela estava quebrada. E eu fiz o que achei que era salvar uma criança. Bento parou de ler. As mãos dele tremiam tanto que o papel quase caiu. Rosaura estava branca. O coração batia tão alto que parecia ecoar na igreja. Bento... Ela tentou falar, mas a voz sumiu. Ele olhou para ela. E naquele olhar, Rosaura viu tudo. Dor, choque, amor, medo. Você está bem? Ela conseguiu dizer num fio de voz. Bento respirou fundo. Eu não sei o que eu estou sentindo. Padre Ezequiel falou com calma. Bento, no envelope tinha mais. Um nome, um lugar, um detalhe que pode levar até essa mulher. Mas eu só entrego se você prometer que não vai buscar isso com raiva. Bento assentiu, engolindo o choro. Eu prometo. O padre tirou um pequeno papel dobrado do envelope e entregou. A moça se chamava Alzira e tinha uma marca, uma medalhinha de São Jorge no pescoço. Ela disse que era a única lembrança da mãe. Foi vista pela última vez indo para o litoral para tentar trabalho num porto. Rosaura ouviu aquilo e sentiu o chão sumir. Lembrou de uma medalhinha que já esteve em suas mãos anos atrás, vendida por fome, trocada por pão e um teto por uma noite. Ela cambaleou um passo para trás. Bento percebeu. Rosaura! O que foi? Rosaura apertou os olhos, tentando respirar. Nada, foi só tontura. Mas o padre olhou fixo para ela, como se tivesse notado alguma coisa no rosto, no jeito. Moça, Padre Ezequiel disse com cuidado, você é de onde? Rosaura engoliu seco. Eu não tenho mais de onde, padre. Bento guardou os papéis, ainda em choque. Saíram da igreja como quem sai de um enterro sem caixão. No caminho de volta, Bento quase não falou. O cavalo andava lento. O céu parecia maior do que antes. Rosaura sentia o peito apertado, porque agora carregava um segredo dentro do segredo. Ao chegarem na fazenda, Lídia estava no terreiro, brincando com a boneca. Quando viu os dois, correu até Bento. Pai, você demorou? Bento se agachou, abraçou a menina com força demais. Lídia estranhou. Pai, tá doendo. Bento afrouxou o abraço, as lágrimas nos olhos. Desculpa, minha filha. Eu precisava te sentir aqui. Rosaura observava de longe, com os olhos marejados. A menina a viu e correu até ela também. Rosaura, você foi na cidade? Perguntou. Rosaura forçou um sorriso. Fui. Sim. Lídia segurou a mão dela. Você não vai embora, né? Rosaura travou. Mas agora tinha um peso enorme, porque ela começava a suspeitar que a reviravolta não era só sobre Lídia não ser filha de sangue de Bento. Era sobre o destino estar fechando um círculo. Mais tarde, quando a noite caiu, Bento chamou Rosaura para conversar na varanda. O lampião tremia com o vento. Rosaura, ele começou com a voz quebrada.
Eu não tô bravo com a minha esposa, nem com a Lídia. Eu tô sem chão. Rosaura sentou-se, as mãos apertadas no colo. Eu entendo. Bento olhou para o céu, depois para ela. Eu passei anos achando que a vida tinha me tirado tudo. E agora eu descubro que a minha filha veio de um ato de amor, um ato de coragem dela. E mesmo assim, eu tô perdido. Rosaura respirou fundo e o coração dela quase saltou quando ele continuou. Só tem uma coisa que eu sei com certeza. Bento virou o rosto e encarou Rosaura sério. Quando eu pensei que você ia embora, eu senti um desespero que eu nunca senti, nem quando eu enterrei minha mulher. E isso me assustou. Rosaura ficou sem ar. Bento aproximou a mão devagar, tocando o rosto dela com delicadeza, como se pedisse permissão para existir ali. Eu não quero te prender, mas eu tô me apaixonando por você. Rosaura tremeu. A vontade era de chorar e correr ao mesmo tempo. Bento, ela sussurrou, eu não sei se eu posso. Ele encostou a testa na dela, sem beijo, só proximidade. Não decide hoje, só não foge de mim. Rosaura fechou os olhos e pela primeira vez deixou o coração responder antes do medo. Ela segurou a mão dele. Eu não quero fugir, disse ela quase sem voz. Eu só tenho medo do que a verdade pode trazer. Bento apertou a mão dela. Seja qual for a verdade, eu quero atravessar com você. E ali, sob o lampião e o vento do velho oeste brasileiro, nasceu um romance forte, inevitável. Exatamente quando a maior verdade ainda estava escondida dentro de Rosaura. Porque a revelação sobre a mãe de Lídia não tinha terminado. Na verdade, estava apenas começando. A noite caiu espessa sobre a fazenda Amaral. O vento balançava as árvores como se sussurrasse avisos antigos, desses que ninguém entende direito, mas sente. Rosaura mal conseguiu dormir. O peso do que ouvira na igreja, a carta, o nome Alzira, a medalhinha, tudo girava dentro dela como um redemoinho antigo demais para ser contido. Ela se levantou antes do sol, caminhou descalça até o quintal e sentou-se no degrau da varanda. O céu ainda estava meio cinza quando Bento apareceu, também sem conseguir dormir. Os dois se olharam em silêncio. Já não havia espaço para fingimentos. Rosaura, Bento começou, a voz baixa. Você tá diferente desde ontem. Ela assentiu, sem encará-lo. Porque eu tô. Ele sentou ao lado dela, mantendo um espaço pequeno, respeitoso. Se for algo que você quiser me dizer, eu escuto. Rosaura fechou os olhos. O peito subia e descia rápido. Quando falou, a voz saiu firme, mas ferida. Bento, lembra quando eu te contei que fui embora da minha vida porque disseram não serviu? Lembro, ele respondeu. E lembra quando o padre falou da medalhinha de São Jorge? Bento virou-se de frente para ela. Lembro. Rosaura abriu o colar simples que usava no pescoço. Tirou de dentro da blusa uma medalhinha antiga, gasta pelo tempo. Colocou na palma da mão dele. Eu já tive uma dessas, disse ela. Igualzinha. Bento sentiu o coração disparar. Rosaura, o que você está querendo dizer? Ela respirou fundo, as lágrimas descendo sem pedir licença. Meu nome não é Alzira. Mas foi assim que eu me apresentei naquela madrugada na estação. Eu estava com medo, grávida, sozinha, com fome e sem esperança. O mundo pareceu parar. Bento levantou devagar como se as pernas não obedecessem. Não, murmurou. Não pode ser. Rosaura se levantou também, tremendo. Eu achei que ela ia ter uma vida melhor. Eu achei que, se eu entregasse aquela menina, ela teria tudo o que eu nunca pude dar. Bento levou a mão à boca. Os olhos marejaram. Rosaura, você está dizendo que a mãe da Lídia... Eu sou, ela disse enfim num fio de voz. Eu sou a mulher da estação. Eu sou a que foi embora acreditando que não merecia mais nada. O silêncio que veio depois foi esmagador. Bento andou alguns passos, passou a mão no cabelo, respirou fundo várias vezes. Rosaura ficou parada, pronta para ouvir o que fosse. Rejeição, raiva, desprezo, tudo o que a vida já tinha dado antes. Então, Bento falou com a voz quebrada. Você passou a vida inteira achando que não podia ser mãe.
Ela assentiu. Porque eu nunca mais consegui ter filhos. Aquele parto me deixou marcas que ninguém vê. Bento voltou-se para ela, os olhos vermelhos. E mesmo assim, você criou a minha filha sem saber que era sua. Você cuidou, você ficou. Rosaura chorava em silêncio. Eu achei que Deus estava sendo cruel comigo, quando, na verdade, ele só estava me devolvendo o que eu perdi do jeito dele. Bento se aproximou devagar. Não havia fúria, só espanto e emoção crua. A Lídia sempre sentiu você, sempre. Ele engoliu seco. E eu me apaixonei por você, sem saber que o destino estava brincando com tudo isso. Rosaura levantou o rosto assustada. Você tá com raiva de mim? Bento respondeu com sinceridade dolorosa. Eu tô com raiva da vida, de tudo que fez você sofrer sozinha. Mas de você, não, nunca. Ele tocou o rosto dela com as duas mãos, firme e cuidadoso. Você não roubou nada. Você deu, você amou, mesmo achando que não merecia. Rosaura soluçou. Eu não queria enganar ninguém, Bento disse. Você salvou a nossa família, antes mesmo de ela saber que existia. Os dois se abraçaram ali, sem pressa, sem vergonha. Um abraço longo, daqueles que juntam pedaços espalhados pelo tempo. Não era um abraço de paixão apenas, era de reconhecimento, de pertencimento. Bento, Rosaura disse com a testa apoiada no peito dele. Eu não sei o que vai acontecer agora. Ele beijou de leve o topo da cabeça dela. O que acontecer, a gente enfrenta junto. Ao longe, a porta da casa se abriu. Lídia apareceu ainda sonolenta, esfregando os olhos. Parou ao ver os dois abraçados. Não correu, não perguntou, apenas sorriu daquele jeito tranquilo de quem sempre soube. Rosaura sentiu o coração quase parar. Ela se ajoelhou diante da menina, os olhos cheios. Lídia, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. A menina inclinou a cabeça, curiosa. Eu sei, respondeu simples. Você é minha mãe. Rosaura ficou sem ar. Como você sabe? Lídia deu de ombros. Porque mãe é quem fica. E você sempre ficou. Bento observava, chorando em silêncio, enquanto via diante dos próprios olhos a maior prova de que o amor não precisa de explicação para ser verdadeiro. Ali, naquele amanhecer simples do velho oeste brasileiro, 3 vidas quebradas se encaixavam de um jeito que ninguém poderia planejar. A dor não tinha sido em vão, e o amor, finalmente, tinha encontrado seu caminho. O tempo passou, mas não como antes. Passou com sentido. Na fazenda Amaral, a casa deixou de ecoar. Rosaura já não dormia com a mala escondida. O quarto de hóspedes virou apenas um quarto, porque o lugar dela agora era ali. De verdade, não por obrigação, não por destino forçado, mas por escolha. Bento mudou sem perceber. O homem fechado, endurecido pela perda, voltou a sorrir com o rosto inteiro. Trabalhava na terra com a mesma força, mas agora voltava para casa com pressa, porque tinha para quem voltar. O amor não apagou a memória da esposa falecida, apenas a transformou em gratidão. Lídia cresceu leve. Não precisou de explicações longas nem de documentos. Sempre soube. No coração dela, Rosaura nunca foi ausência, nunca foi substituta. Sempre foi mãe. Numa tarde simples, sentados na varanda, Bento segurou a mão de Rosaura e disse, com a voz firme de quem já não tem medo: a gente não escolheu o passado, mas escolheu o que faz com ele. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Rosaura chorou, mas não de dor, chorou de libertação. Eu passei a vida inteira achando que tinha sido rejeitada por Deus, quando na verdade eu estava sendo preparada. Eles se casaram em Santa Aurora do Oeste, numa cerimônia simples, sem luxo, mas cheia de verdade. Gente da cidade apareceu. Alguns por curiosidade, outros por respeito. Muitos em silêncio, porque nem todo mundo entende histórias profundas, mas todo mundo sente. Rosaura não ganhou tudo de uma vez. Ganhou algo maior, pertencimento. Bento não recuperou o que perdeu. Construiu algo novo. E Lídia cresceu sabendo que família não é quem gera, é quem fica. Lição de vida.
Às vezes, a maior dor da nossa vida não é castigo, é caminho. O amor verdadeiro não chega perfeito. Ele chega quebrado, remendado, mas disposto a ficar. E quando a gente para de fugir, a vida encontra a gente. Agora eu quero saber sua opinião. O que mais te tocou nessa história? Deixa nos comentários, eu leio todos. Se essa história mexeu com você, deixa o like, isso ajuda muito o canal. Se inscreva agora, porque queremos chegar juntos aos 100 mil inscritos, trazendo histórias fortes, humanas e emocionantes como essa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e clique na próxima história, porque ela já está te esperando. Nos vemos lá.